aproveitando para dar um cumprimento, um aperto de mão em quem esteja ao seu lado, ou atrás, ou à frente, de modo que a gente se sinta bem à vontade aqui nesse lugar, nesse ambiente. Gente querida, por favor, coloquem-se de pé todos vocês para a gente ler aqui alguns versos de Mateus capítulo 9 e Mateus capítulo 10. Vocês sabem, já falei aqui 2 ou 3 vezes, esse é o mês em que, na nossa denominação presbiteriana, a gente celebra de modo especial missões. E tivemos na semana passada uma conferência missionária tão inspiradora, tão boa, tão especial, terminando com aquela palavra bombástica do pastor Capelletti. E agora eu quero com vocês aqui, nesse último domingo de agosto, ler ainda e tratar um pouco mais desse assunto, missões, e pensando aqui de maneira especial em algumas questões que Cristo, em Mateus 9, no finalzinho do capítulo, e Mateus 10, apresenta para a sua igreja. Vou ler aqui uns versos salteados, então você, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, ou aqui mesmo na nossa tela. Capítulo 9, verso 36, 37 e 38, os versos dizem assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. No capítulo 10, o verso 16, já lemos domingos anteriores, os versos antecedentes aqui do capítulo 10, mas agora verso 16, Cristo, comissionando os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles 12 primeiros, começa a descrever um cenário difícil, hostil, um ambiente muito complicado, no qual eles deveriam agir missionariamente. Verso 16, Cristo lhes diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 19 e verso 20, Jesus destaca que haveria situações em que os seus representantes, missionários, apóstolos, seriam levados às autoridades por conta do testemunho de Jesus. Então diz o Senhor que nesse ponto eles haveriam de contar com uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Verso 19, quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Cristo prometendo uma operação sobrenatural na vida dos embaixadores, dos seus embaixadores. Verso 26, do mesmo capítulo 10. Aqui Jesus, depois de descrever, como lhes falei, um cenário difícil, muito complicado para o testemunho, para o avanço do Evangelho, ele diz assim: portanto, não os temais. Aqui, Cristo levanta a possibilidade muito concreta de que a gente, no avanço da carreira cristã, sinta medo. Diz Jesus: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Outra vez diz Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como um corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Pela terceira vez o Senhor insiste no sentido de que enfrentem o medo. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Palavra inspirada
pelo Espírito Santo, inerrante, infalível, completa em si, que o Espírito Santo que a inspirou lance luz no meu coração, no seu, no nosso, de modo que a gente consiga aprender aquilo que Deus nos queira falar nessa noite. Amém, meus irmãos e irmãs? Um amém mais coletivo, mais conjunto, amém? Amém. Que maravilha, muito obrigado, gente querida. Vocês podem se assentar. Irmãos e irmãs, nós comentamos aqui, eu comentei com vocês, numa primeira meditação em cima desse texto, de uma descrição muito preciosa que Jesus faz aqui da composição, do perfil dos missionários a quem ele haveria de enviar. E uma coisa que ficou clara aqui, espero que tenha ficado claro para vocês, da leitura desse texto e de tantos mais correlatos, é que essa chamada missionária me diz respeito a mim, tanto quanto a vocês. Lendo o texto, a gente percebe claramente, só nesse texto aqui, que Jesus dá indicações de um tempo que passaria para além do tempo de vida daqueles próprios apóstolos, os 12 chamados para compor o colégio apostólico aqui inicialmente. E assim vimos que perfil de missionários é esse que Jesus descreveu aqui, que me inclui a mim, a você, a cada um de nós. Vimos depois a nossa incumbência missionária, ou seja, que tarefa é essa que Jesus nos confiou? Que missão? O que nos cabe fazer? E entre outras coisas, espero que vocês tenham recordado aqui, o óbvio da leitura do Evangelho é que, em síntese, nós, Igreja de Jesus, somos chamados como embaixadores das boas novas. É você e eu, nós, em qualquer circunstância da nossa vida, nas situações mais ásperas, na doença, na saúde, no emprego, no desemprego, por onde quer que Deus a possa levar, você é chamado para ser um embaixador de Jesus. Paulo, preso na cadeia de Filipos, com Silas, e sendo um embaixador extraordinário das boas novas do Evangelho. Essa é a nossa chamada essencial. E ao lado dela, parte indivisível dessa missão evangelizadora, nós somos chamados para, em nome de Jesus, produzir, promover, executar, fazer boas obras de justiça, fazermos o bem. E aqui Jesus, Mateus capítulo 9, o texto diz que Jesus andava por aquelas regiões curando, expelindo demônios, ressuscitando mortos, uma tarefa, exatamente a mesma tarefa que Jesus confia depois aos seus 12 apóstolos. Obras do bem, da justiça, que sejam uma expressão da bondade de Deus, do seu amor, do seu poder e da sua graça. Agora, meus queridos irmãos, o que eu quero reforçar para vocês aqui, certamente tantos de vocês já ouviram coisas semelhantes, mas tem a ver com o seguinte: essa é uma missão que só vai chegar a bom termo se ela contar com determinados elementos de propulsão. Ela tem que ser feita de maneira explosiva, não pode ser exercida de modo tépido, morno, medíocre, mais ou menos. E assim tem sido desde aqueles dias. Jesus chamou 12 discípulos galileus, sem qualquer tipo de qualificação especial, e de modo extraordinário o Evangelho, desde aqueles dias, tem chegado até nós, da forma explosiva, impressionante, retumbante, extraordinária, com que vocês o têm recebido, e sabem que tem sido assim. E ao longo da história da Igreja do Senhor, tem havido o exercício dessa missão, nesses termos bíblicos, de modo explosivo, de modo extraordinário, de modo ultra prolífico, frutífero, com frutos superabundantes. E em outros tempos, parece que a igreja caminha de maneira lenta, morna,
sem impacto, sem esse toque diferenciado da graça de Deus. A pergunta, portanto, é: o que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja como elementos que não nos podem faltar de propulsão, de impulso, de empuxo, de explosão dessa chamada missionária maravilhosa? O texto diz, no verso 36 do capítulo 9, como primeiríssimo elemento, que antecede o exercício da missão, que tem que ser o seu motor essencial, que Jesus, verso 36 do capítulo 9, vendo as multidões, sentiu-se compadecido delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Primeiro elemento, que empurra a igreja, e tem sido assim ao longo dos séculos, da história da própria igreja, e foi assim naqueles primeiros dias do avanço do Evangelho na igreja apostólica, naquela igreja missionária dos primeiros tempos, é a compaixão. Se não houver no meu peito, no seu peito, no nosso coração missionário, um batimento cardíaco, alinhado com o batimento cardíaco do coração do Pai, do coração de Jesus. Em outras palavras, compaixão é uma face típica do amor de Deus. Amar antecede a qualquer tipo de exercício genuíno dessa nossa chamada missionária. Tem que haver compaixão por aqueles aos quais eu, como missionário chamado por Jesus, vou me dirigir vida fora. Há muitos elementos que podem motivar alguém para servir e atuar missionariamente. Há muitos. Alguns que são totalmente espúrios. É surpreendente, mas você deve conhecer Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 15, ele diz assim: olha, aí entre vocês alguns que pregam o evangelho insinceramente, por porfia, por discórdia, por inveja, querendo acrescentar tribulações às minhas cadeias. Outros de boa vontade, por amor. Significa dizer o seguinte: se não houver o amor de Deus a me empurrar, a projetar a igreja na direção daqueles a quem eu estou sendo enviado nessa vida, em qualquer situação, em qualquer condição, o evangelho, a missão, não vai ser exercida de modo genuíno e os seus resultados, ainda que aparentemente explosivos, não vão perdurar, vão ser comprometidos. Cristo olhou para aquelas multidões e o texto diz, e ele as viu como ovelhas perdidas, sem pastor. E todo mundo que comenta esse texto entende bem da imagem usada por Jesus, diz que a ideia era de ovelhas esfoladas por cães raivosos, estavam soltas, errantes, perambulando distantes do pastor e foram massacradas, jogadas no chão, e Cristo as vê assim e diz para os seus discípulos: vocês têm que buscar estas ovelhas que têm sido esfoladas pela vida. Se eu e você, se nós, enviados por Jesus a esse mundo, não tivermos uma noção bem exata do que significa viver sem Cristo, distante do sumo pastor das ovelhas, dificilmente seu coração vai ser tomado de compaixão por aqueles a quem nós missionariamente estamos sendo enviados por Jesus. Eu preciso saber diante de Deus e da vida, que sem Cristo a vida é um inferno. Sem Jesus não há salvação. Quem está sem Cristo vive perdido. E não existe coisa mais miserável do que não ter luz, do que não saber de onde vem, nem para onde vai. Andar como ovelha errante, esfolada, exposta a cães infernais raivosos. E Cristo foi tomado de grande compaixão e amor na direção dessas ovelhas perdidas. O seu sentimento, o meu coração, a minha vida,
o motivo que me deve impulsionar a nossa igreja tem que, sobretudo, ser este amor. Como Paulo diz em Romanos capítulo 5, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O empurrão motivador da igreja tem que ser o amor de Deus, o amor por Deus. Você quer testar a temperatura do seu amor na direção do Pai, de Deus, de Jesus Cristo? Verifique como é que o seu coração bate em relação, relativamente, a quem está sem Jesus. Se o seu coração não é sensível, se você passa de maneira casual, distante, quando o seu caminho cruza com ovelhas perdidas sem Cristo, que ainda não foram achadas por Ele, às quais você e eu, nós temos sido enviados, se o seu coração não bate assim, na direção dessas ovelhas, significa dizer que também o meu coração, o seu, nosso, não está batendo no alinhamento da frequência do coração de Deus. Falta amor a Deus. Você se lembra de uma passagem muito impressionante, em que Jesus se dirigiu à casa de um fariseu chamado Simão. Lucas capítulo 7, acho que somente Lucas relata esse episódio. Jesus chegou na casa daquele fariseu. Você conhece, era costume, ao receberem um visitante ilustre, oferecer determinados cuidados, como por exemplo, lavar os pés. E Jesus chegou à casa de Simão para estar ali com ele, fariseu, e de repente apareceu uma mulher da cidade. O texto diz que era uma pecadora, uma prostituta, uma mulher da vida. E chegando-se diante de Jesus, começou a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugar-lhes os pés com os seus cabelos. E Simão ficou muito incomodado com aquela situação, por se tratar de uma mulher daquele nível de pecado, e pensou consigo mesmo: se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Jesus, conhecendo o coração de Simão, contou uma história dizendo: olha, Simão, um homem tinha 2 devedores, um credor de 2 devedores. Um devia um tanto, o outro devia 10 vezes mais. E esse credor perdoou a ambos. Disse Jesus a Simão: quem você acha que vai nutrir maior amor na direção do credor? E Simão, obviamente, respondeu: Senhor, aquele que foi perdoado da maior dívida. Então Jesus disse: olha, eu cheguei na sua casa, você não me deu água para os pés, não me ungiu a cabeça, essa mulher não para de me banhar os pés com as suas lágrimas. E disse: ela amou muito, porque foi perdoada de muito. Ela teve uma consciência de pecado que você não teve, embora você seja tão pecador, perdido quanto essa mulher. Mas faltando em você a consciência do seu estado e da graça que o alcançou, deveria alcançar você, você não ama na intensidade dessa mulher. Então, para resumir, o primeiro grande motor de avanço da igreja de Jesus tem que ser corações compassivos. Eu e você não podemos olhar para a miséria do mundo, para o desastre que acontece sob as nossas vistas o tempo todo, e me limitar a discutir politicamente essas questões. Ou pior, passar ao largo, como se isso nada tivesse a ver com a minha própria vida, até que essa miséria me alcance. Coração compassivo, que ame como Jesus amou. Um cego chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, bem podes curar-me. E Jesus, o texto diz, Jesus profundamente compadecido, lhe disse: vê. Por que o nosso coração bate tão fragilmente
e eu me refiro aqui à média das nossas experiências pessoais, conduzindo a nossa vida, as nossas agendas, que são pesadas, que são penosas, que são justas, que são lícitas, mas sem o amor de alguns, como um homem citado tanto na história da igreja, John Knox, reformador, protestante da igreja da Escócia, orando por sua nação, dizendo para o Senhor: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Tanto amor dedicado à sua nação, compreendendo que além das movimentações de natureza política, havia um elemento que tinha a ver com intervenção divina, a graça de Deus, o poder do Evangelho. E ele lhe disse: Senhor, dá-me esta gente em nome de Jesus. O amor é uma chamada que tem que anteceder, ou pelo menos é um elemento que precede o avanço missionário da igreja nessa missão explosiva. Vocês se lembram de Moisés? Êxodo capítulo 32, subiu ao Monte Sinai, voltou, desceu e viu o povo numa desenfreada orgia pecaminosa. Haviam construído um bezerro de ouro e Deus intervém, se interpõe ali entre o povo e Moisés e diz: eu vou destruir esse povo, fazer de você uma grande nação. E Moisés diz: não, Senhor, perdoa esse povo, ou senão risca-me do teu livro. Povo complicado, difícil, trabalhoso, que afrontava e desafiava a liderança de Moisés o tempo todo. No entanto, Moisés se coloca como intercessor a favor daquela gente, movido por grande compaixão. Eu tenho que pedir, eu sei que isso não nasce assim, do nada, amor na minha vida, no meu coração, de pastor no seu, andando com um aperto das questões com as quais você tem que lidar, e que são justas, torno a dizer, lícitas, mas que frequentemente esfriam do nosso peito o amor pelas ovelhas perdidas, às quais Jesus me enviou. Não quer dizer que você tem que deixar de lado o que você está fazendo, mas significa dizer, se isso é lícito, se isso é justo. Você precisa entender o tempo todo, tanto quanto eu, que estas coisas são acessórias a um propósito superior, de vivermos para a glória de Deus, de agirmos missionariamente nessa vida escura, difícil, dura, que frequentemente tem a cara do inferno com os seus agenciamentos à nossa volta. Leia as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, e pelo menos 2 delas o Senhor diz: esse lugar onde você está é o lugar exato onde Satanás colocou o seu trono. Você não acha que isso se parece com a descrição de determinados ambientes, onde a gente tem sido colocado aqui, ali, acolá, para agir missionariamente? O Senhor precisa encher nosso coração de profunda compaixão, compreendendo que a vida sem Jesus é infernal. Testando o meu coração em relação a meu amor a Jesus, medindo a temperatura do meu coração em relação àqueles a quem eu devo me dirigir missionariamente. Existe um segundo elemento aqui, que você conhece, tão bem destacado aqui, domingo passado, pelo pastor Capelletti. Jesus envia os seus discípulos, verso 1 do capítulo 10, que hoje a gente não leu. Deu-lhes Jesus autoridade. E depois, verso 19, verso 20 do capítulo 10, Jesus diz o seguinte: olha, vocês vão contar com um poder sobrenatural. O Espírito Santo vai agir, vai visitar vocês, vai falar por vocês. Meus queridos irmãos, o outro elemento que não nos pode faltar, e muitas vezes nos tem faltado, é a autoridade de Jesus no poder do Espírito Santo. Essa é uma missão impossível.
É impossível avançar nos termos da vocação nossa cristã sem esse poder sobrenatural. Jesus aqui descreveu, olha, vocês vão para um ambiente hostil, vai haver amarga oposição, agressivos opositores, vocês vão ter que enfrentar o inferno e as suas hostes. Como operar missionariamente num ambiente assim, se não for no poder do Espírito Santo? E aqui talvez você, não sei, pudesse cogitar o seguinte: não, mas você está falando para quem evangeliza, para quem faz obra social, para quem é missionário, nesse termo restrito da expressão. Se você é de Jesus, já vimos, você é um missionário. Então, ir, avançar, caminhar, viver na autoridade de Jesus, no poder do Espírito Santo, é um imperativo para quem anda com Cristo. Qualquer tipo de chamada missionária particular, específica, que você possa ter. Como enfrentar as pressões da vida, do inferno, as suas lutas interiores, as assombrações com as quais você e eu temos que lidar o tempo todo, se não for na autoridade de Jesus, sob os auspícios do Espírito Santo. Como pode ser de uma maneira diferente? Não é possível. Eu não vou ser bem-sucedido a menos que eu avance e execute essa caminhada missionária que tem a ver com todos os meus dias. Não é com uma temporada evangelística, não é quando eu estou pregando, é quando você está vivendo. Se você vive com Jesus, se você é do Senhor, é o tempo todo. Você precisa andar na autoridade de Jesus, exercê-la no Senhor, viver sob o empurrão bendito do Espírito de Deus. Senão você perde a guerra, você fracassa. E meus irmãos, queridos, por que será que na média a gente não se sente assim, não vive assim, não percebe resultados de uma vida vivida sob a autoridade de Jesus, no poder do Espírito Santo? Muitas razões. Mas a Bíblia me ensina, vou deixar com vocês apenas um texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 22, 23, por ali, até o verso 27. Diz Paulo assim, a respeito da sua vocação missionária: eu me esforço como um atleta que quer ser vencedor, que quer levar o prêmio. Então, a primeira razão pela qual, frequentemente, nossa vida é pobre do poder do Espírito de Deus, tem a ver com uma condição similar à de um atleta fora de forma. Isso, eu imagino que quase todos nós entendemos, disso a gente entende. Você quer emagrecer, você tem que tomar algumas providências quanto à sua dieta. Você acha que emagrece só por força do pensamento positivo? Você não conhece essa história? Já viu isso? Olha, eu estou precisando perder, 10 quilos. E aí você passa nas lojas americanas, chocolatezinho lá é ruinzinho, a beça, mas é barato. Aí você compra, desculpe o Fabinho que trabalha lá. Ô Fabinho, não deveria ter falado isso. Mas é aquele diamante negro que é super açucarado, né? Não se parece, é claro, porque de vez em quando você ganha. Eu mesmo sou abençoado com certos presentes. Fica aqui a sugestão para os irmãos. Aquele chocolate suíço maravilhoso que já vende hoje no Brasil, eu amo aquilo dali. Muito melhor do que esse chocolatinho Nestlé, mais ou menos, mas é mais baratinho. Aí você quer emagrecer e mantém essa sua dieta bem balanceada de toneladas de chocolate o tempo todo. Não vai funcionar, gente querida. Você quer entrar em forma, quer melhorar a sua condição pulmonar e não move um dedo para que sua condição física mude. Paulo usa exatamente essa mesma expressão, essa metáfora para dizer, um atleta tem que se preparar, tem que estar em forma.
E às vezes parece que a gente anda assim, sabe, a minha sensação, vocês desculpem, eu estou falando aqui em casa, uma reunião mais íntima, 19 graus, a sombra, tudo certo. Gente, parece aquele futebol, quem gosta de futebol, aqueles jogos terríveis de se assistir, de veteranos. O que acontece em dezembro, quando para a temporada dos profissionais, é um futebol, eu que gosto de futebol, não suporto ver aqueles jogos, porque é meio deprimente. Aqueles senhores gordos, né, correndo com extrema dificuldade, joelhos arrebentados, atrás de uma bola, foram no passado alguma coisa. Às vezes me parece que a gente corre esse risco de, já tendo vivido uma vida exuberante em Cristo, em ótima forma, agora você corre dessa maneira. Você precisa se preparar, porque é preciso viver no poder do Espírito Santo. E os reformadores compreenderam isso. E Wesley falou disso, e tantos outros avivalistas reforçaram a ideia lá dos puritanos de que você precisa se dedicar, dar trabalho, você abrir espaço na sua vida, na sua alma, para ser cheio do poder do Espírito Santo. E outro elemento que Paulo elenca nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, tem a ver com o objetivo da vida em si. Ele diz: eu estou combatendo o bom combate. Alguns de nós nos temos perdido na nossa trajetória com Jesus. Você começou bem, chamado para ser missionário, compreendendo isso. E, novamente, chamado para ser missionário significa chamado para ser missionário na sua profissão, no seu ofício, no emprego, no desemprego, na saúde, na doença, em qualquer condição e circunstâncias. Mas, de repente, você começa a se perder, se distanciar. O Espírito de Deus não vai validar um caminho que não seja o que Ele mesmo aponte para a sua vida e para a minha. Você precisa estar andando na direção certa e do modo certo. Paulo diz: eu luto não como quem desfere golpes no ar, eu sei para onde vou, eu sei que combate é esse, eu sei a que fui chamado, e em que condições eu devo perseguir este alvo e esta meta. Em boa forma, diz ele na segunda carta a Timóteo, o atleta tem que lutar segundo as normas. Gente em má forma espiritual, enfrentando problemas que poderiam ser superados e que têm que ser superados e que só se supera na autoridade de Jesus e no poder do Espírito Santo. Lembram-se vocês, irmãos, de um quadro de Marcos capítulo 9, depois desse comissionamento aqui, que Jesus deu autoridade aos discípulos, eles não puderam expelir uma casta de demônios de um jovem. Lembram-se do quadro? Mas Jesus lhes havia concedido autoridade sobre os espíritos malignos, não puderam expelir. E perguntaram a Jesus: por que nós não podemos com esses demônios? E Jesus disse: esta casta não sai senão com jejum e oração. E há castas nessa hierarquia infernal e demoníaca que demandam um esforço extra do povo de Deus, da igreja de Jesus. E me parece que há castas instaladas muito perto de nós e que estão pedindo um esforço adicional de oração, de jejum, de entrega, para que a gente, enfim, as possa enfrentar e vencer na autoridade de Jesus e no poder do Espírito Santo. Terceiro elemento. Aqui, a propósito disso, eu já citei para vocês. Ultimamente tenho andado meio nostálgico, talvez seja, citando muitas coisas que me lembro de meu pai, mas vou citar mais uma delas. Também me parece que a gente vive pouco dessa operação sob a autoridade de Jesus, no poder do Espírito Santo, a empurrar a minha vida para patamares superiores de frutos de vida pujante, de vitalidade em Cristo, porque é como se a gente vivesse uma espécie de mórbido conformismo, como se estivesse tudo bom, como se estivesse bem assim. Não está bem assim. Salmo 81, verso 10, você conhece: abre bem
a tua boca e te encherei. Essa tem que ser a minha disposição. Insisto com vocês, querida Igreja Betânia, nós precisamos o tempo todo clamar ao Senhor: Jesus, tens muito mais. E eu peço que me concedas o mais que tens para mim reservado para este dia de hoje. Porque se os meus dias se encerrarem hoje, que me concedas a graça de os terminar no poder do Espírito Santo, vaso cheio, cálice transbordante do teu poder e da tua grande graça. E isso demanda apetite no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Fora com esta morbidez que nos coloca numa posição de conformidade. Conformismo, tá bom, deixa para lá. E o que o papai dizia, não era a frase dele, que ele ouviu de outros avivalistas, sobre o poder do Espírito Santo. Se eu não tenho este poder, eu quero. Se eu percebo que tenho, eu quero mais. Eu quero mais. As promessas são ricas demais. Cristo mesmo declarou que quanto aos que se dispõem a viver nos seus caminhos, nos caminhos da sua vontade, e em seu nome executarem as suas obras, para a glória do Pai, faríamos as mesmas obras e poderíamos fazê-las maiores ainda. Esse é um poder extraordinário, absolutamente impressionante, colocado na minha mão, na sua mão, nas nossas mãos, da igreja de Jesus. Um terceiro elemento que você viu aqui comigo, que empurra a igreja. Esse é tão básico que a gente poderia até passar por ele, mas não podemos. Verso 38 do capítulo 9. A igreja que avança missionariamente de modo explosivo é uma igreja tomada de profunda compaixão pelas ovelhas perdidas. Sabe do que se trata viver sem Cristo. Conhece que tipo, que natureza de amor o alcançou, nos alcançou. E desdobra-se em amor na direção dos outros, replicando o mesmo amor de que foi alvo e de que foi objeto. A missão explosiva acontece quando ela é executada sob a autoridade de Cristo, no poder do Espírito Santo. E aqui aparece um terceiro elemento, a oração missionária. Essa é uma oração especialíssima. Viram? Jesus disse: os trabalhadores são poucos para uma vastíssima seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E alguns comentaristas dizem o seguinte: aqui é um chamado para um tipo de trabalhador especial, de alta performance, que deveriam engrossar o time dos que são encarregados da colheita final, no final daqueles dias e das oportunidades de colheita. Mande trabalhadores significa, o termo usado é exatamente o mesmo, de expelir demônios. E joga essa gente para dentro da seara. Pega esse pessoal acomodado, trabalha, ó Pai, dono da seara, põe eles a serviço dessa bendita colheita e seara. A oração que eu preciso fazer nesses dias de agonia profunda é uma oração segundo o que Jesus nos ensinou: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É claro, nós oramos aqui por questões pessoais, super importantes. Temos autorização da palavra de Deus para por elas orar. Mas nosso foco, avançando missionariamente, tem que ser inserirmos como pauta fundamental e prioritária nas nossas orações o avanço do reino de Deus, a sua justiça, as suas coisas. E as demais, super importantes, nos irão sendo acrescentadas pelo Senhor da seara. É uma oração ousada, porque é uma oração que compreende o tamanho do desafio. Gente amada, basta olhar à nossa volta, a situação vivida, nós colocados nesse lugar. Não me canso de dizer, Deus nos colocou aqui de maneira super estratégica. Alguma coisa diferente do que
o que até aqui de tão bom já aconteceu, fruto da presença da Betânia nesse lugar, tem que acontecer, porque o desafio cresceu absurdamente. A terra se tornou insuportavelmente violenta, aqui, ali, lá, além, é no norte, é no nordeste, nos grandes centros urbanos. O Senhor me precisa usar, e a vocês, e a nós, com um poder explosivo, acrescentando aos poucos trabalhadores, alguns, muitos mais, que Ele mesmo convoque, mediante a minha oração, a nossa oração. O Senhor é o maior interessado em nos responder, reforçando o nosso time. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É uma oração que enxerga o tamanho do desafio. Seara grande, muito poucos a serviço dessa seara. Mas, por outro lado, é uma oração abusada, porque diz assim: eu estou pedindo ao dono da seara, a quem me colocou nesse lugar. Você até poderia orar, como Moisés orou: Senhor, tu me colocaste numa fria enorme, agora me livra. Vai comigo, porque senão eu não quero ir. Amo estar nesse lugar, graças a Deus, pela honra e pelo privilégio que o Senhor me colocou. Mas de vez em quando, vocês, por favor, não contem nada para ninguém. Mas eu penso assim: Senhor, não dá. Ou o Senhor agencia outros e me dota deste poder, ou então coloca outro nesse lugar. Missão impulsionada pela oração missionária. Eu citei John Knox, e sobre ele se diz no registro da história que Maria, rainha da Escócia, houve até um filme recentemente mostrando John Knox, em algumas passagens não muito elogiáveis, mas esse reformador impressionante era um homem de oração. E a rainha da Escócia disse a respeito de John Knox: eu temo as orações de John Knox mais do que todos os exércitos da Europa. O problema da oração é que, pelo menos dois problemas, é que a gente ora pouco ou quase nada, ou nada. Segundo lugar, é que frequentemente a gente ora mal. Tiago diz assim: nada tendes porque nada pedis. E avança para dizer: vocês, quando oram, pedem mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Esta oração missionária é uma oração que conta com o aval do Senhor. Eu não preciso de profecia para orar nesses termos. Senhor, manda trabalhadores super especializados, abençoa esse lugar, abençoa essa seara, ajuda-nos a avançar missionariamente de modo explosivo, enquanto ainda é tempo. Tempos atrás, meses atrás, orando aqui para que Deus nos desse jovens, adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo. Fiquei sabendo aqui, meio por acaso, que tinha uma reunião de oração aqui às segundas-feiras. Agora com um nome interessante, High Wave, não é isso? Onda alta, é isso que quer dizer? Viu, está vendo? Eu sei inglês, mais ou menos, mas alguma coisa estou sabendo. Eu pensei, meu Deus, se essa garotada mantiver esta pegada de oração, aí a revolução acontece. Se essa igreja voltar aos seus melhores tempos e dias de oração, de jejum, já tive o privilégio de participar disso. Adolescente, vendo os nossos pais orarem, lágrimas derramadas, palavra do Senhor vindo, profecia, dizendo que muitos sairiam daqui, alguma coisa extraordinária nos aconteceu e que precisa tornar a acontecer em proporção muito multiplicada, dado o tamanho do desafio atual. Vocês não acham, meus queridos irmãos e irmãs? E eu preciso orar. Por isso, gente de High Wave, tem que orar, não parem, insistam. Os adolescentes, as mulheres que oram aqui há muitos anos, nós nos beneficiando de oração de décadas. O Senhor precisa, como eu posso dizer assim, mas é urgente
que Deus intervenha nesse lugar. É a oração de Isaías, capítulo 64. Oh, se abrisses os céus e descesses. Senhor, tens que abrir os céus e manifestares tua glória, teu poder, de uma maneira incomum. Essa operação normal, maravilhosa do Espírito Santo acontece o tempo todo, desde sempre, mas nós precisamos de alguma coisa espetacular, distinta, diferente, na nossa vida, na minha vida, na vida da sua família, da sua casa. Há certas coisas com as quais a gente não pode conviver, e a oração é o caminho para que a missão se instale a partir da sua própria família, da sua casa, do seu ambiente mais pessoal. Finalmente, há um quarto elemento citado aqui, tão lindo. Eu vou sentir medo, você viu? Jesus encerra esse capítulo 10 dizendo, não os temais, não os temais. Você avançando com Jesus e se dispondo a ser missionário mesmo, pegada firme nas mãos do Mestre, vai sentir medo. Você vai sentir medo da doença, medo da carestia, do desemprego, das pressões, dos problemas gravíssimos que podem se instalar à sua volta ou dentro da sua casa. Medo do que já citei, das assombrações da sua alma, do seu coração, do seu passado. Tanta coisa que pode infligir medo. Jesus diz, não os temais, não temam essa oposição infernal contra as suas vidas, avançando ao meu lado, por duas razões maravilhosas. Em virtude da ordem da criação. O Senhor diz, o Pai cuida até dos pardais, por conta da criação. E eu estou inserido nessa bendita ordem do cuidado de Deus. Esse quarto elemento diz respeito a uma missão que é apoiada na confiança, no cuidado do Pai, com relação àqueles a quem Ele envia para esse campo difícil e hostil da nossa chamada missionária. Meus irmãos e irmãs, eu preciso crer com todo o meu coração que Deus está ao meu lado, que cuida de mim, porque só a confiança expulsa da nossa vida e do nosso coração o temor. Salmo 56, vou repetir outra vez. Em me vindo o temor, verso 4. Hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. Talvez parte dos que vieram aqui para a gente orar um pouquinho antes estejam sentindo a pressão do medo na sua alma e no seu coração. Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou para frente? Essa missão explosiva acontece perpetrada por missionários frágeis como nós, mas que descansam profunda e confiantemente na companhia, na proteção de Deus, por conta da ordem da criação, mas também por conta da obra da redenção. Jesus diz, vocês valem muito mais do que os pardais. Não apenas vocês são criados por Deus, portanto Ele vai cuidar de vocês tanto quanto cuida dos pardais, mas mais do que isso, vocês foram redimidos, remidos. Isaías 43, já citei aqui tantas vezes. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Frequentemente, parece que a gente se ocupa muito, eu mesmo, cada um de nós, com as coisas das quais Jesus me disse que me haveria de prover, enquanto eu fosse agindo missionariamente nos termos da sua vontade. Busquem o reino em primeiro lugar, orem a oração missionária. Ó Senhor, meu maior interesse é que essa terra seja revolucionada pelo teu poder e pelo teu amor. Manda missionários.
ao invés de reduzir, restringir a nossa pauta, uma série de questões que têm a sua importância, algumas muito importantes, mas são muito pessoais. O Senhor nos garante cuidar dessas outras coisas que nos serão acrescentadas enquanto eu marcho missionariamente conforme os termos do conselho da sua vontade. Amém, meus irmãos e irmãs? Amém. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Nós já oramos aqui. Eu peço que o Espírito do Senhor dê ao seu coração banhos nesses rios do seu amor, de modo que os nossos corações, nessa igreja Betânia, sejam corações tomados por grande compaixão pelos que se perdem sem Cristo. Ore também para que o Espírito do Senhor complete a medida do cálice da sua vida, para você viver de maneira sobrenatural. O normal, o natural da vida, sendo vivido com a operação sobrenatural do Espírito Santo na autoridade de Jesus. Vamos orar, nos preparar mais, insistir com Deus, participar dos momentos de oração conjunta. Orando segundo os interesses supremos do nosso Deus. E vamos descansar no Senhor. Que você descanse nele. Diz Jesus: nenhum de vocês haverá de se perder. O Pai toma conta, cuida. Vocês valem muito mais do que os pardais, aos quais Ele protege soberanamente. Não temam o mundo, não temam as oposições do inferno. Temam, disse o Senhor, aquele que é Ele próprio, que tem controle sobre a vida e sobre a morte. Ele é o Salvador. Ele é a nossa garantia maior e suprema. Vamos cantar. Ficar de pé um minutinho, você já ficou bastante tempo sentado. Cantar aqui com os nossos jovens. Depois nós vamos encerrar esse momento de culto.